Olá, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de informá-los que agora nós vamos iniciar, então, o nosso webinar SPED-ECF do ano de 2021, referente ao ano calendário 2020. Bom, gente, eu sei que é um webinar, não temos interação aí entre o palestrante e os ouvintes, mas eu espero de coração que todos estejam muito bem de saúde, né, os seus amigos, parentes, familiares aí próximos, que todos estejam muito bem, que possam aproveitar muito esse webinar, né, com a cabeça focada aqui, né, porque quando a gente tem algum problema, a gente acaba ficando meio que dividido entre os problemas que a gente tem e aquilo que é obrigação de nós profissionais, né? Então, deixa eu falar um pouquinho aí para vocês saberem quem eu sou, né? Porque vou ficar com vocês aí algumas horas nesse dia. Então, vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês, quem eu sou, né? E a gente consiga, de alguma forma, aí, ajudar vocês na entrega de mais essa obrigação acessória. Eu sou a Elaine, trabalho na ProSoft há mais de 20 anos, graças a Deus. Sou analista de sistemas e professora, sou formada em análise de sistemas e matemática. Eu sou professora por amor e sou analista de sistemas por formação, eu costumo falar isso, né? E eu gosto muito do que eu faço, tenho um extremo amor e carinho por pessoas, então é por isso também que eu sigo nessa área da educação, né? Nesses anos todos de empresa, eu me especializei, me certifiquei em algumas metodologias de mercado da atividade de análise de sistemas, mas eu estou sempre aí estudando o universo contábil para que a gente possa traduzir o nosso melhor conhecimento possível para dentro do core, né, dos escritórios contábeis, né? E os principais conhecimentos que eu tenho é na área do SPED, né? Tanto o SPED em geral, que é o fiscal, contribuições e ECD, mas também o SPED CF, e é nisso que nós vamos focar hoje com vocês. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, um resumo de tudo que é o SPED-CF na Receita Federal, o prazo de entrega de declaração, quais são as pessoas jurídicas que estão obrigadas à entrega desta declaração, desta obrigação, quais foram as principais alterações legais que nós tivemos este ano, né, para 2021, referente à entrega para 2020. Vou também falar para vocês a respeito do produto ProSoft, e esse é o nosso enfoque maior, que é o SPED CF ProSoft, e onde esses dados estão na ProSoft, né? Porque a origem dos dados da SPED CF é conforme o regime de tributação. Então, vou mostrar para vocês, dentro do nosso produto, onde estão essas informações conforme os regimes aí, real, presumido, arbitrado, imunes e isentas. Então, vamos para o nosso resumo legal, né? Vamos falar um pouquinho lá do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, dentro da ECF, né? O que é a ECF? Né? A ECF, como muitos de vocês já sabem, e eu acredito que deve ter pessoas novas aqui também hoje conosco, mas eu vou dar uma relembrada, é uma obrigação aí, é uma obrigação acessória, que faz parte do pacote SPED da Receita Federal, integra o projeto SPED, da Receita Federal, e o SPED-CF veio aí em 2014 para substituir a entrega da DPJ e do livro Labor, né? Então, ele substitui essas duas entregas, né? Então, quem está chegando agora para o mundo, para o universo contábil, essa ECF substituiu essas duas obrigações, né? O objetivo da SPED-CF é cruzar os dados contábeis com os dados fiscais, tanto é que é a escrituração contábil fiscal, né? Correspondente à apuração do imposto de renda e da contribuição social. Se a gente for resumir o processo todo do SPED-CF, ele é relacionado com as informações contábeis, cruzados com as informações fiscais que influenciaram na composição aí da base de cálculo do imposto de renda e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, em linhas gerais, de uma forma bem resumida, a ECF é isso, nós vamos entregar ali informações contábeis
que foram entregues na ICD vão ser recuperadas na ICF, esse montante de informações tem que bater aí com o que a gente tem de composição da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? A IRPJ e a CSLE. Vou falar um pouquinho do prazo de entrega, né? O prazo de entrega legal da SPED-CF, ela continua sendo o último dia útil do mês de julho. Então, a gente entrega a ECD no último dia útil do mês de maio e a ECF no último dia útil do mês de julho. São 60 dias de intervalo, né? Isso tudo para que haja a possibilidade de vocês conseguirem fazer a entrega da obrigação do ECD, retificar se tiver necessidade, e aí recuperar essa informação no ECF. E aí, esse ano, como no ano passado, nós tivemos aí a prorrogação do prazo de entrega do SPED-CF, né? A gente já sabia que teria, né? Porque é impossível entregar as duas obrigações, ECD e ECF, na mesma data, julho, né? Que foi prorrogado o ECD. Então, as nossas entidades de classe, muito parceiras, CFC e FENACOM, enviaram o pedido de prorrogação do prazo de entrega do SPED-CF. Lógico que ele seria aceito, então ele foi aceito, foi aprovado, com a data prorrogada para 30/9, conforme a nossa instrução normativa da Receita, publicada no dia 14/7 de 2021. Então, se vocês forem lá na página SPED da Receita, vocês vão ver aí no mês de julho, no dia 14 de julho, nas informações de atividades normais de notificações de notícias, tem lá a informação da data da prorrogação e toda a parte legal que envolve essa prorrogação. Então, 2019, a entrega de 2019 feita em 2020 teve a prorrogação, a entrega de 2020 será feita em 2021 com a prorrogação também. Né? Tudo isso por conta aí do cenário Covid-19 que fez nós tivemos um impacto muito grande em relação aos escritórios, ao trabalho em home office, à dispensa de colaboradores e tudo mais, né? Então, tudo isso impactou muito os escritórios contábeis, por isso, as nossas entidades de classe aí fizeram essa gentileza de solicitar a prorrogação. Bom, vou falar um pouquinho para vocês também sobre situações especiais, né? O prazo de entrega. O prazo de entrega das situações especiais ocorridas entre janeiro e junho, se for cisão, parcial ou total, extinção, fusão ou incorporação, continua sendo o prazo da própria SPED-CF, que é 30/9. Então, se teve alguma situação especial ocorrida entre janeiro e junho de 2021, a entrega é agora em 30/9. Se aconteceu ou acontecer alguma situação especial entre julho e dezembro de 2021, esta data de entrega ela é modificada um pouquinho, né? Então passa a ser o último dia útil do mês subsequente à ocorrência desse evento, à ocorrência da situação especial. Então, assim, se houve uma situação especial em julho, o prazo de entrega dela vai ser 29/10, que é o último dia útil do mês de outubro, que é o terceiro mês subsequente aí ao mês de julho. Agosto, entrega em 30/11, calhou de ser o último dia útil de novembro. Setembro, entrega em 31/12, e assim por diante, né? Quando você estiver chegando lá em novembro, outubro e novembro, muda um pouquinho, porque a entrega vai ser no ano seguinte, né? Vai ser em 2022. Então, em outubro, a gente vai ter uma entrega em 31/1 de 2022. Ocorrência em novembro, 28/2 de 2022. E ocorrência em dezembro, entrega em 31/3 de 2022. Calhou de ser o último dia útil, o último dia do mês mesmo, gente. Então, isso ficou bem bacana e é bem fácil de vocês identificarem qual que é a data da entrega dessas situações especiais, tá? Então, ocorrências entre janeiro e junho, entrega agora junto com o SPED-CF normal. Ocorrências entre julho 2021 e dezembro de 2021, terceiro mês subsequente ao mês da ocorrência do evento, né, da situação especial. Se eu estiver falando muito rápido aí, sinalizem no chat que o pessoal me avisa, tá? Bom, multas por atraso na entrega. Ninguém gosta de ouvir falar em multas, né? Mas multas
acontecem também, né? Então, as empresas são segregadas em lucro real e todas as demais. Então, no lucro real, se acontecer de ter atraso na entrega, a multa é equivalente a 0,25 por mês de atraso, ou por fração do mês de atraso, em relação ao lucro líquido que você tem, né, o lucro líquido do ano, da ECF, no 2020, no caso, é limitado a 10%. Então, se foi um mês, é 0,25, se for um mês completo, né? 0,25 do lucro líquido. Se forem 2 meses, vai ser 0,5 e assim por diante, limitado a 10% aí do valor do lucro líquido antes da apuração aí do imposto de renda e da contribuição social. E tem um detalhe importante, né? Esse valor de multa não pode ultrapassar 100 mil reais se a empresa, no ano anterior à entrega da obrigação, né, 2019, ela teve um faturamento, uma receita bruta no ano inteiro igual ou inferior a 3 milhões e 600 mil. Né? Se a empresa oferir uma receita maior que isso, uma receita bruta maior que 3 milhões e 600 mil, o valor da multa fica limitado em 5 milhões. É óbvio que todas as empresas vão fazer o impossível para não cair na entrega com atraso, né? Porque qualquer multa hoje é um prejuízo extremamente alto para a empresa e para o escritório, né? Bom, e as demais pessoas jurídicas, como é que ficam em relação à multa por atraso, né? Tem o atraso e tem o não envio. O não envio da declaração é 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no ano da declaração. Então, assim, eu vou ver qual foi a minha receita bruta no ano de 2020 e vou calcular ali 0,5% em cima desse valor para eu recolher lá o DARF de multa. Se eu tive alguma informação incorreta ou eu omiti alguma informação na minha entrega, também vai ter uma multinha em cima disso aí. Também é 5% do valor dessa informação incorreta ou da informação que foi omitida. Então, se você tem lá um valor de 5 mil reais que você não colocou ou que o valor está errado, é 5% sobre esse valorzinho aí. Limitado aí a 1% do valor da receita bruta, né? Então, sempre pensem que tem sempre um limite e é sempre com base na receita bruta do ano que a escrituração está sendo entregue. E se passar o prazo, né, que foi estabelecido, então eu falei sobre o atraso na entrega e não entrega e a omissão, agora é o prazo que foi excedido, né, você passou do prazo. É 0,02 por dia de atraso. Então, também sobre o cálculo feito sobre a receita bruta do período da escrituração, e o limite é de 1%. Então, para chegar em 1%, aí tem que ser muitos dias de atraso após a data de 30/9 dessa entrega, né? Ou ainda na situação especial, né? 30/9 também com situação especial, e nas ocorrências após julho de 2021 até dezembro de 2021. Quem precisa entregar ICF, né? Quem deve entregar essa obrigação acessória? Todas as pessoas jurídicas, todas as pessoas jurídicas que forem optantes pelo lucro real, presumido, real ou efetivo ou por estimativa, o presumido, arbitrado, as empresas imunes e isentas, e também considerando aqui as imunes e isentas que fazem a entrega da ICD, né? E as únicas empresas que não são obrigadas, não estão, as únicas organizações, né, não somente empresas, mas organizações que não estão obrigadas à entrega da SPED-CF são as empresas que são as optantes pelo Simples Nacional, os órgãos, autarquias e as fundações públicas, e as empresas que ficaram durante todo o período do ano calendário, que nesse caso é 2020, elas ficaram sem movimentação, elas são inativas, então, automaticamente não entregaram ECD e não tem ECF para entregar também. Bom, depois das multas e de quem deve entregar, se tiver retificação, Helene, como é que a gente faz, né? Se tiver necessidade de retificar informações da ICF, da apresentação feita na ICF no ano calendário, você pode ficar tranquilo, você tem 5 aninhos aí, 5 anos para fazer essa retificação após o envio, né? Então, você está enviando agora em 2021, então você tem até 2026 para retificar,
né, para mandar as informações aí certinhas, mas o ideal é enviar o quanto antes, né? E tem um ponto muito importante aqui para prestar atenção, tá, gente? Se você tiver que fazer a retificação, dependendo do que você for retificar, toma cuidado, porque se forem valores que impactam em saldos, considere olhar as ECFs entregues nos anos anteriores, tá? Porque tem valores de saldos, e sabem que saldos, eles são cumulativos de um ano para o outro. Então, se você errou saldo, ou movimento que influenciou em saldo, toma cuidado de olhar para as ECFs anteriores aí, entregues já nos anos calendários anteriores, para retificá-las também, né? Porque o erro de agora pode ter sido causado por ECF anterior, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas esse valor aqui está falando que está errado, o que que aconteceu, né? Na minha ECF e tal, e você vai olhar o histórico daquele valor, puxa, o erro vem lá de 2019, né? Ou de 2018, então tem que retificar 18, 19, 20. Então, assim, é bem importante prestar bastante atenção no processo de retificação, porque a gente fica batendo cabeça ali, achando que o erro está naquele ano calendário, mas o erro vem já de anos calendários anteriores, tá bom? Então, aí o prazo de retificação de 5 anos, um prazo máximo, tá, gente? Prazo máximo de retificação de 5 anos, e aí a gente tem que sempre observar, né? O erro está só nesse ano calendário, foi um bugzinho aí de cálculo de processo em 2020, ou já vem de anos anteriores que a gente não prestou atenção nisso e acabou que agora ficou evidente, né? Então, assim, mudaram muitas regras no PGE de validações entre os registros, e aí é um ponto de observação para a gente se atentar. Vamos falar um pouquinho o que mudou no SPED-CF 2021. Não tivemos muitas alterações na parte da Receita, né? Alterações legais, tanto no manual de orientação quanto no PGE. Nós temos aí 9 versões até hoje, 5 minutos antes deste webinar começar. Eu consultei e ainda não temos nenhuma outra versão. Então, a gente começou fevereiro com as versões 7.00 e 7.01, e de lá para cá nós já estamos na versão 7.09. Então, o que mudou nessas versões todas de manual, de PGE, vinculado ao seu manual, né? A partir da versão 7 do manual do SPED-CF, nós tivemos aí inclusões de registros, exclusões, alterações de registros, alterações em regras de cruzamento de informações, alterações de registros no tocante à retirada de conteúdo, retirada de campos dos registros, e por aí a gente vai seguir, tá bom? Não vou me aprofundar nessas alterações, eu vou me aprofundar no produto. Quando eu estiver falando do produto ProSoft, o SPED-CF ProSoft, eu vou dar ênfase nos registros que tiverão alterações, tá bom? Bom, vamos lá. Foram incluídos no registro, no bloco X, no bloco de informações econômicas, 2 registros novos, o X305, que são tipos de ajustes do preço do parâmetro de exportação, isso aqui é para a parte de quem trabalha com exportações, é um registro filho do X300, que trabalha em cima do valor das exportações, e o X325, que é o tipo de ajuste do parâmetro, do preço, parâmetro da importação. Também tivemos exclusões lá no bloco Y. Deixa de ser gerado, a partir de 2020, o registro Y540, que discriminava receitas por KNAI, né? Receitas de vendas por KNAI. Então, esse registro deixa de ser uma dor de cabeça para vocês, escritórios contábeis, e para nós que fazemos o produto, né? Que muitas solicitações vieram em cima desse registro. O registro Y550, que tratava das vendas de exportação, né, vendas comerciais de exportações com fim específico de exportação. O Y560, que detalhava essas exportações. O Y580, que destacava os valores das doações para campanhas eleitorais, isso lá nos imunes e isentas. O Y671, que trazia outras informações do lucro real, a gente já tem o 672, tivemos o 671, e o Y690, que trazia os detalhes das informações dos optantes pelo PAES. Né? Então, eu vou mostrar para vocês já
algumas alterações em cima do registro 20, em cima do registro 10, e esse Y690 aí detalhava os valores do PAES. Deixou de existir também, porque também deixou de existir aí o parcelamento especial, a Lei 10.684 de 2003, de maio de 2003, ela deixou de existir, né? Ela caiu. Alterações de registro, né? Uma alteração que foi implementada pelo próprio PGE, tá? Não é uma alteração que impacta no produto para o software, a gente nem tem como fazer isso, por quê? A alteração que teve foi o registro Y720. Ela exige, demonstra informações dos períodos anteriores, né? Então, quando a empresa entregar uma escrituração ECF estiver em atraso, passa a ser obrigado o registro Y720. Não tem como nenhum software gerar isso, porque ela só vai identificar se tem essa obrigatoriedade na hora que for feita a validação de transmissão. Então, não é aquela primeira etapa no PGE que você importa o arquivo e ele começa a fazer validação, se o arquivo está na estrutura correta, e em seguida ele faz uma segunda validação, que é o cruzamento entre os registros, para ver se está válido os registros de valores em relação a plano de contas, em relação aos valores dos blocos cruzados. Não é nesse momento, é a terceira etapa, é a hora que você vai entregar. Nesse momento aqui vai ser exibida a informação de que você precisa preencher esse registro Y720. Não temos como mostrar isso para vocês, porque para entregar atrasado tem que acontecer a partir de 1/10. Então, só no momento que alguma empresa entregar atrasado, a gente vai saber exatamente como funciona essa validação aqui de transmissão. Eu entrei em contato com a Receita para perguntar, mas eu não recebi nenhuma resposta até o momento, né? Isso porque a gente já perguntou, já tem um pouco mais de um mês, né, em relação a esse registro, mas não tivemos nenhuma resposta. Outras alterações aí que a gente considera significativa, né, para o SPED-ECF no tocante a produto também, não só alteração legal. Alteração legal eu fiz questão de mostrar aqui, porque ela vai impactar no nosso produto também, né? No registro 0, passa a existir que esse registro é o que abre o arquivo e mostra para a Receita Federal quem é a pessoa jurídica, né? Então, é a abertura do arquivo digital e a identificação de quem é essa pessoa jurídica e seus parâmetros, né? Eles colocaram 2 novos campos ali, para identificar se houve mudança na qualificação da pessoa jurídica durante o ano calendário de 2020, e aí agora a partir de 2021, 22, enfim, né? Nós temos aí o indicador de início de período, que eles incluíram a opção 3, resultante da mudança de qualificação da pessoa jurídica. E a situação especial, também foi incluída lá a opção 7, que é a mudança da qualificação da pessoa jurídica. Por que foi feito isso, né? Porque a empresa, no ano calendário, ela pode passar de PJ geral para financeira, de geral para seguradora, de financeira para geral, de financeira para seguradora, de seguradora para geral e de seguradora para financeira. Isso não é muito comum, mas pode acontecer. E, em acontecendo, vocês vão ver lá na frente, quando eu for mostrar o produto, que é necessário entregar 2 ECFs. Isso não é muito comum, né? Ela é mais comum em situações especiais, né? Normais, que é cisão, extinção, fusão, incorporação. Isso é mais comum. Então, agora, a mudança de qualificação da pessoa jurídica também gera aí uma situação especial. No registro 10, deixa de existir o optante pelo PAES. Eu coloquei aqui porque vocês vão ver o impacto disso também no SPED ProSoft, SPED CF ProSoft. Então, como eu disse para vocês que a lei deixou de ser válida, né? A lei 10.684, ela deixou de ser considerada uma lei válida, então agora a gente não tem mais o optante pelo PAES. Se você for entregar declarações referentes ao ano calendário 2019, vocês vão ver que o PAES vai estar lá, porque até aquela data era necessário apresentar essa informação, né? As informações do optante pelo PAES e lá do registro Y600 e alguma coisa que agora já esqueci. 690. Bom,
No registro 20, nós temos aí os parâmetros complementares, é cheio de parâmetros do SPED-CF, né? Então, deixa de existir nesse registro 20 as informações de campanhas eleitorais, né? Das doações às campanhas eleitorais. Até mostrei para vocês em slides anteriores também um registro que detalhava as doações de campanhas eleitorais. Deixa de existir isso, assim como também deixa de existir os parâmetros referentes à exportação, né, que a pessoa jurídica efetuou vendas para a empresa comercial exportadora e a PJ comercial exportadora, se identificando como própria pessoa jurídica comercial exportadora. Lá nos blocos L, M, N, P, X e W, também tivemos alterações nas nomenclaturas de contas, nas nomenclaturas das linhas, tivemos regras de validação nos registros em si e entre os registros desses blocos. Então, tivemos várias regras alteradas aí, e essas regras todas estão bem detalhadas também no manual de orientação. Agora a gente vai falar do produto ProSoft, né? Então, o que mudou no produto ProSoft, você que está assistindo e é o usuário do sistema ProSoft, ou vai começar a usar o sistema ProSoft, o SPED-CF, ele está bem completo, né? Ele está bem completo na sua estrutura, em tudo aquilo que são registros obrigatórios. Ele está lá no módulo contábil, na parte de guias e arquivos magnéticos, dentro do pacotinho SPED. Então, lá a gente tem o plano de contas referencial, que é o plano SPED-CF, a ECD, que é o SPED contábil ECD, e o ECF, que vocês vão ver que tem essa carinha aí que vocês estão visualizando na tela. Então, como eu dizia, o sistema ProSoft está atualizado, né, ele está certinho em relação ao manual de orientação, ao que é obrigatório gerar para a SPED-CF, está atualizado até a última versão, que é a versão 7.0, e está aderente à versão do PGE 7.09, que é até 5 minutos atrás, 5 minutos antes de iniciarmos a nossa webinar, era a versão que estava lá. Eu estou falando isso porque no ano passado, em setembro, no webinar de setembro, no Tira Dúvidas que nós fizemos, enquanto eu fazia o webinar, a Receita soltou uma versão. Então, não vai ser surpresa nenhuma para mim se algum de vocês colocarem no chat, olha, apareceu uma nova versão, não é mais 7.09, né? Então, aí a gente vai ter que estudar essa nova versão e ver se tivemos algum impacto de alterações. Só para avisar vocês, a ProSoft, todas as versões que entram, tanto da ECD quanto da ECF, nós testamos vários arquivos para ver se temos alguma alteração de regra de negócio do SPED-CF. Nós já pegamos alguns problemas desde fevereiro e nós temos pontuado a Receita, mandamos questionamento, porque pode ser um problema nosso, né? Nós não nos isentamos de incidente na rotina, de bugs na rotina, mas a gente também pegou aí alguns bugs no próprio PGE, né? Então a gente fica, nossa, vamos alterar o programa porque o PGE do ICF está exigindo tal coisa, e a gente vai ver, é uma regra do próprio PGE que está sem aderência, né? Não está aderente às regras de negócio contábil, não está aderente a alguma regra do imposto de renda, do LALUR, enfim, a gente pegou aí alguns problemas, e já eu vou falar algumas coisinhas para vocês conforme forem passando os slides aí, né? A geração do arquivo SPED-CF, ela é condicionada à existência de movimento nos módulos contábil, imposto de renda e livro caixa, né, e o LALUR também. Então, a gente já entende que tem aqui 4 módulos do sistema ProSoft envolvidos, contábil, imposto de renda, livro caixa, e aqui não está LALUR, mas considerem também o LALUR, tá? E agora eu vou falar um pouco para vocês de cada bloco. Esse slide que está aqui para vocês, olha, tem aqui todos os bloquinhos do SPED-CF, e eu fiz questão de agrupar aqui para cada regime de tributação quais são os blocos que ele gera, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem bloco 0, que é o de abertura, é o mais simplesinho, as informações recuperadas da ECD, que é o bloco C, as informações recuperadas da ECF do ano calendário anterior, ou seja, de 2019,
que é o bloco E. Nesse bloco E aqui também tem informações que ele cruza aqui no bloco C, nessa recuperação. O bloco J, que monta toda a estrutura do plano de contas e do plano de contas referencial, que é o cruzamento, né, o relacionamento entre as contas contábeis do escritório, do plano de contas da empresa, com o plano de contas da Receita Federal, né? A gente tem aqui os saldos contábeis provenientes dessa recuperação aqui do SPED-ECD, do ano calendário. Então, aqui a gente tem o bloco K, o bloco V, que é o DEREX, e o bloco W, que é o relatório país a país, que tratam as informações das exportações, né, das operações de vendas e exportações, e o encerramento. Mas a gente tem os blocos por regime de tributação. Então, esses são os blocos comuns a todos os regimes de tributação, e aqui vem os blocos que são exclusivos de cada regime de tributação. Tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles, né? Bom, deixa eu ver se eu não deixei passar nada entre esses blocos que são comuns aqui, porque é muita informação. Tem uma informação muito importante que eu já estava deixando passar, eu só ia lembrar dela lá na frente, quando eu fosse falar do bloco K. O bloco K, ele, além de ser responsável por trazer, né, os saldos contábeis aí recuperados da ECD, esse bloco K aqui, ele é um auxiliador para nós também, porque vocês sabem que a ECF, ela é uma escrituração contábil fiscal, né? Então, ela tem o regime dela em cima da parte fiscal, né, conforme o regime de tributação da empresa. E a ECD, não. A ECD, ela é uma escrituração contábil. Então, pode acontecer, e acontece muito, de a escrituração contábil ser anual, e o encerramento ser anual, e o ECF ser trimestral, por exemplo, ser mensal, semestral, enfim. E muda isso muda, né, da entrega da ECD para a ECF. Quando a gente recupera as informações, existe muita preocupação em cima disso, é que sempre dá um bendito de um errinho de advertência, falando assim, olha, o total dos débitos é diferente do total dos créditos no período informado, lá nos saldos periódicos. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso também. Mas é aqui nesse bloco K que a gente vai resolver este problema, tá? E esse resolver este problema não é via produto ProSoft, tá? Não é via produto dos nossos concorrentes, sejam eles quais forem, mas é direto no PGE. E todos os nossos concorrentes têm este mesmo problema, porque não é um problema nosso, é um problema da própria Receita que eles mesmos causaram para eles, né? A gente tem a solução disso, né? Eu já vou falar já para vocês. Então, se você tiver essa situação, pode se preparar para dar esta solução, se você não souber já, né? Bom, o bloco L, né? O bloco L, ele é o bloco do lucro real. Quem é que compõe esse bloco L, né? Então, desculpa, quem é que compõe o lucro real? O bloco L, que é o lucro real, o lucro líquido do lucro real. O bloco M, que traz lá as informações do ELALUR, que é o imposto de renda, e o ELAX, que é a contribuição social. Nesse bloco L, a gente, recuperando a ECD, a gente já tem montado aí os registros L100, que é o balanço, e o L300, é automático dessa recuperação. A ProSoft pode gerar, o arquivo da ProSoft pode gerar essa informação para ir para a ECD, para a ECF, mas nós identificamos que a partir da versão 7.02, ela deixou de ser importada. Por mais que você responda a pergunta que o próprio PGE faz, se você quer que o PGE, que o próprio validador faça o transporte ou não dos valores, o nosso programa, mesmo tendo gerado o registro L100 balanço e L300 DRE, ele não recebe mais esses registros, tá? Esses blocos de registros aí. Ele está considerando apenas a recuperação da ECD, né? Isso no caso do lucro real, que é o que a gente conseguiu aí ver oficialmente na Receita Federal. Nós já enviamos o questionamento, né? Mas óbvio que por se tratar de lucro real,
as empresas estão obrigadas a entregar esse CD. Estando obrigadas a entregar esse CD, eles recuperam, vocês devem recuperar a ECD na ECF. Nesse bloco L também a gente tem aí a demonstração do método de avaliação do estoque lá no L200. A gente também identifica aí a composição dos custos, a demonstração da composição dos custos lá no registro L210, e todas essas parametrizações estão aí no nosso programa também, no ProSoft SPED CF. O bloco M, ele monta toda a estrutura aí da apuração do LALUR, que é o lucro real, e do LAX, né, do LALUR e LAX, que é a contribuição social, que é das empresas do lucro real ou lucro real estimado, o lucro real efetivo estimado, e aí a gente, nesse bloco M, a gente tem aí a identificação das contas da parte B do LALUR e do LACS, a gente tem toda a demonstração dessa movimentação do lucro na parte A com o registro M300, tendo ou não ele influência na parte B, que a gente gera o registro M305, as contas contábeis envolvidas nesse processo no M310, se tem conta contábil envolvida, porque o movimento não foi feito direto no LALUR, ele foi feito pela contabilidade, então a gente traz o lançamento contábil para cá, o número desse lançamento, e gera o registro M312, e aí, se a gente tiver algum processo judicial, a gente também tem aí o registro M315 para fazer o processo de demonstração de qual processo judicial se identifica, né? A gente também tem aí a demonstração da base da contribuição social, que é a CSLL, né? Aí a gente começa outro bloquinho de registros lá no M, e a gente trabalha aí essa base de cálculo no M350 com as contas da parte B envolvidas, né? No M355, com as contas contábeis. Se a gente tem influência da parte A na parte B, a gente gera aí os números dos lançamentos também, no M360, M362, e se tiver também processos judiciais aí, a gente repete esses registros no M365. Então, aí o bloco M ele é bem completão, e o ideal é que esse bloco M ele seja composto pela importação contábil. Depois, quando a gente for falar dentro do sistema, a gente vai mostrar para vocês o porquê dessa necessidade. O bloco N, né? Esse bloco N é que mostra mesmo o valor do cálculo do lucro real e do lucro real, da contribuição social e da demonstração do lucro da exploração, né? Então, a gente tem lá a parte dos valores de cálculo do lucro do imposto de renda, do cálculo da contribuição social, o cálculo de isenção, se tiver isenção e redução, o valor também os valores, a demonstração dos valores do lucro da exploração, né, e todos esses incentivos fiscais aí também estão dentro dos registros do bloco M, né? Então, é importante que tudo isso esteja bem lançado corretamente lá no cálculo do lucro real ou no cálculo do lucro real estimado, para que esses registros todos possam ser montados de acordo com o movimento que você tem. O bloco P, né? O bloco P é o bloco do lucro presumido. Então, o lucro presumido, ele começa com o bloco P, pode ou não ter bloco Q, e vai ter o bloco Y, né? Então, nesse bloco P, o que que a gente tem? Né? A gente tem aí a geração do balanço e da DRE recuperados da ECD. Se você não é obrigado a entregar a ECD porque escritura livro caixa, não tem problema, você também pode gerar aí o P100 e o P150, que é o balanço no P100 e a DRE no P150, não vai ter problema nenhum, por não ter recuperado a ECD, não tem problema, a gente consegue gerar essas informações em arquivo também para entrega da ECD. O bloco Q, que é o livro caixa, então, se você não é obrigado a recuperar a ECD, você tem escrituração livro caixa, você pode fazer, você gera aí o bloco Q através do nosso sistema. E as informações gerais aí no bloco Y. O
bloco Y, o bloco Q também, só para não esquecer nesse momento, ele também é para imunes isentas, tá, gente? Eu já vou falar, repetir essa informação lá e vou alterar o slide aqui que eu não coloquei o bloco Q. O bloco Q também entra aqui, tá, pessoal? A gente revisa e acaba ainda faltando alguma coisinha. Bom, o bloco T, né? O bloco T é do lucro arbitrado, né? O bloco T ele é o mais simplesinho, não requer aí a necessidade de geração de balanço, nem de DRE, ele apresenta apenas a base de cálculo e o cálculo do imposto de renda, a base de cálculo e o cálculo da contribuição social. Então, a gente é um bloco bem enxuto, e aí traz as informações gerais no bloco Y. E o último bloco de regime de tributação, com imunes e isentas, é o bloco composto pelo bloco U, o bloco Q, X e Y. O bloco U, ele traz, se você entregou a ECD, recupera a ECD na ECF, você tem aí os registros do balanço e da DRE, que é o 100 e o 150. Mas, Elaine, eu não entreguei a ECD, né? Não sou obrigada a entregar a ECD, porque, como imunes e isentas, eu faço livro caixa, não tem problema. Então, você pode, se você quiser gerar balanço e DRE, o sistema gera para você também, né? O nosso sistema consegue fazer essa geração. Então, o bloco U é composto do U100, que é o balanço, o U150, que é a DRE. E aí a gente tem a apuração e o cálculo do imposto de renda no 180, apuração e cálculo da contribuição social no 182. Tá? Então, se a empresa ela recupera ECD, então ela já tem o balanço e a DRE montado. Se ela não tem, se ela não entrega ECD, não recupera, automaticamente a gente pode gerar essa informação. E se a empresa imune isenta não fizer contabilidade, não trabalhar com lançamentos contábeis, ela pode também entregar os lançamentos de livro caixa dela no bloco Q. Então, acrescentem-se aqui o bloco Q, que é o livro caixa. E a gente precisa gerar para imunes e isentas o bloco X. No bloco X, qual é o registro obrigatório para imunes e isentas? É a DOAR, né? Então, a gente também gera lá o registro X dos 390. E o bloco Y com o registro 612. Agora, esses dois blocos aqui, ó, o bloco V, né, que é responsável por apresentar aí um demonstrativo das movimentações de recebimento em moeda estrangeira pelas exportações. Esse registro nós não geramos, tá? A ProSoft não gera. O bloco W, nós geramos, mas nós só geramos as informações gerais das empresas que são integrantes do grupo multinacional. Tá? Então, a gente gera a informação do grupo multinacional, dessa entidade, no registro W100, e as observações dessa entidade no registro W200. O restante é preenchido direto no próprio SPED-ECF, no próprio PDGE do SPED-ECF. E aí, do bloco X, conforme o seu regime de tributação, nós temos os nossos registros gerados, né? Mas ele é super importante se você tiver, por exemplo, DEREX, lá você tem que informar os dados das exportações para o exterior, os ajustes de preço, a identificação da participação de valores no exterior, demonstrações de resultado dos impostos pagos no exterior, então lá tem muita coisa para preencher. No bloco X, a gente faz apenas e exclusivamente a DOAR, né, que é o demonstrativo da origem e aplicação de recursos das imunes e isentas. Tá bom, gente? Para ficar bem claro, nós não fazemos todos os registros do bloco X. O bloco X para nós é o 390 em cima das empresas imunes e isentas. Né? E no bloco Y, a gente também trabalha os registros conforme o regime de tributação. Só que lá também, se você tem aí o bloco V e W, considere que você também tem lá informações de pagamentos e recebimentos do exterior, demonstrativo do imposto de renda e da contribuição social, identificação de sócios, tal. Então, é muito importante vocês darem atenção para esse bloco Y. Nós fazemos o registro Y570, que nós geramos os demonstrativos do imposto de renda,
e da contribuição social retida na fonte, a partir dos lançamentos fiscais. Então, isso aqui no SPED, ProSoft, é vinculado ao livro fiscal, escrituração das notas, a identificação e a remuneração dos sócios, titulares, dirigentes, enfim, a gente gera no bloco Y600, no registro Y600, e esse bloco de registros, ele é proveniente lá do cadastro de sócios da folha de pagamento, tá? Então, tem essa vinculação também. E o Y612, que é da parte de rendimentos também, dos dirigentes, conselheiros, etc., da parte de imunes isentas, a gente também gera, e isso aqui vem lá também da parte de sócios, tá, gente? Então, fiquem atentos aí a esse conteúdo que não é só contabilidade, né? A gente também tem aí essa ramificação aí dos registros que vêm da fiscal e da folha de pagamento. Bom, esses são os blocos que são todos eles que o SPED-CF tem, e os blocos que nós atendemos conforme o regime de tributação. Por isso que eu falei lá no comecinho sobre a origem dos dados, né? Então, agora, efetivamente, a gente põe a mão na massa dentro do produto, né? A origem dos dados conforme o regime de tributação. Então, lá no seu cadastro de empresas, você identifica qual é o regime de tributação e qual é a qualificação da empresa. E aqui no SPED-CF ProSoft, nesta tela, vocês têm a empresa e o regime de tributação dela no período. Aqui na contabilidade, ó, na parte contábil, no menu contábil do cadastro de empresas. Aqui na parte de indicadores, nós identificamos qual é o regime de tributação. Esse regime de tributação pode ser o regime de tributação atual da empresa e não ter a ver com o regime de tributação da empresa no ano calendário da ICF. Por isso que a gente tem aqui, ó, tributação do período. Então, se a empresa continua sendo lucro real, então a tributação, o regime de tributação dela do cadastro de empresas é lucro real, e para a entrega da ICF de 2020 também é lucro real. Se ela era uma empresa do Simples, então aqui estava Simples Nacional em 2019. Em 2020, ela passou a ser lucro presumido. Então, aqui o regime de tributação do período dela é presumido. Então, a gente sempre vai trabalhando aí o regime de tributação do período. Isso aqui é o que está no cadastro de empresa, que pode ou não ser o de tributação do período da escrituração que você precisa entregar. Então, fiquem atentos a este campo. E ainda falando em origem dos dados conforme o regime de tributação, esta tela, que é o registro 000, 0010, são dois registros nesta telinha do SPED-CF, ele varia de acordo com o regime de tributação. Então, se a sua empresa é lucro real, ele vai ser carregado com esta carinha aqui. Se ela é lucro real efetivo, né? Então, você tem essa carinha aqui de parâmetros para preenchimento. Se você tem uma empresa do lucro real estimado, como a situação da tributação no período ela é real, efetivo ou estimado, se você tiver estimado, você vai ter essa área aqui, esse frame, né, essa areazinha, onde você identifica qual foi a base da sua estimativa, né? Sua estimativa foi, no ano de 2020, foi com base na receita bruta e acréscimos, quais foram os meses, ou com base no balanço e balancete de suspensão e redução, quais foram os meses. Então, é aqui que você identifica algumas diferenças entre lucro real estimado. Quando for presumido, vocês também vão ver que essa telinha muda um pouquinho, mas essa tela ela é flexível ao regime de tributação do período da ICF. Eu disse para vocês lá no comecinho a respeito da mudança na qualificação da empresa. Então, é o que eu queria dizer para vocês em relação a isso. Nós falamos lá que tivemos dois novos indicadores, né? O indicador 3, no indicador de início de período, e o indicador 7 para a situação especial. E eu disse para vocês lá que a gente precisa fazer duas ECFs, né? Então, a partir de 2020, se houve mudança na qualificação de PJ geral para PJ financeira, de financeira para geral, ou seguradora, enfim, você precisa entregar duas ECFs, né? Uma ECF
com a data até a mudança da qualificação. Então, assim, eu tive a mudança da qualificação no dia 17 de maio, né? Então, eu vou entregar uma ECF com do 1 até 17 de maio, na qualificação que eu estava, e uma ECF, mais um arquivo de ECF, no dia 18 de maio até 31 de 12 de dezembro, com a nova qualificação que eu passei a ter. Então, a gente precisa aí gerar duas ECFs. Por isso que eu falei que eu fiz questão de falar no início quais eram as mudanças legais que impactavam aí no produto ProSoft. Então, tivemos essas alterações. O optante pelo PAES, né? Então, o optante pelo PAES, ele também deixa de existir para o ano calendário 2020. Então, essa lei deixou de vigorar e a gente desabilitou os checkboxes aqui. Mas, Elaine, eu preciso entregar de 2019. Quando você estiver com o seu exercício configurado para 2019, a sua ECF vai ter opção para você marcar aqui o PAES, que consequentemente vai habilitar lá o registro Y600 para você preencher os dados da sua ECF, tá? Do PAES na sua ECF. As alterações que nós tivemos lá no registro 20, né? Até 2019, nós tínhamos todos os campos do registro 20 aqui nessa tela para você marcar. Essas informações, esses checkbox marcados, habilitam alguns blocos de registros ou desabilitam campos de blocos de registros, enfim, e é por isso que eu fiz questão de destacar que a gente não tem mais doações a campanhas eleitorais, então, se vocês procurarem na tela atual, que é a versão 7, não tem mais as doações de campanhas eleitorais, não tem mais opção para identificar que a PJ efetuou vendas para empresa comercial exportadora, que aí a gente entra naquele caso do DEREX e do W, né, a gente não tem mais esse registro. E também não temos mais a identificação de PJ comercial exportadora. A gente passa a ter apenas a identificação da empresa integrante do grupo multinacional, e aí a gente gera aqueles dois registros do bloco W, né? Que é as informações da entidade e as observações dessa entidade, que é o W100 e o W200, que eu vou mostrar a vocês mais para frente aí as telinhas. A SPED-CF, né? É muito importante lembrar que a SPED-CF, ela exige um registro da conta referencial, né? Então, a gente fala, mas a ECD não exige conta referencial, né? Mas o SPED-CF, ele exige a vinculação da sua conta contábil com a conta que é da Receita Federal, né? Então, é obrigatório o preenchimento do plano SPED-CF, para que, quando você for fazer a entrega da sua ECF, exista lá um bloco de registro chamado J51, que são as contas referenciais. Quando você entrega a sua ECD com o bloco J, com o bloco I, que tem o registro I51, que é o registro das contas referenciais, ou seja, o vínculo da conta contábil do plano de contas com a conta da Receita Federal, você recupera este ECD na ECF, e aí o seu bloco J está prontinho. Se você não tem a ECD entregue com o registro I51, com esse relacionamento entre as contas contábeis com as contas da Receita, nós temos um jeito de fazer isso direto no SPED-CF. E mais para frente também, quando a gente for falar aí da recuperação, eu conto para vocês esse detalhe. Então, a gente tem condições de resolver esse problema aí do registro J51, que é o registro do plano de contas referencial. A rotina que permite esse relacionamento entre as contas contábeis e a conta da Receita Federal chama-se Plano SPED-CF, né? Então, ela é bem simplesinha. Do lado esquerdo, vocês têm o plano de contas do escritório, né? O plano de contas da empresa, e do lado direito, vocês têm aí a tabela da Receita Federal. Conforme você vincula uma conta da contabilidade, uma conta do seu plano de contas, com uma conta do plano da Receita, o sistema deixa esse registro em verdinho falando para você, olha, fiz um relacionamento das contas e vou gerar isso para você lá no seu J51.
e no seu ECD no I51. Se você tem as informações em vermelhinho aqui, ó, então são contas que eu tenho na contabilidade que eu não vinculei com uma conta SPED CF. E é importante que todas as contas estejam devidamente vinculadas, relacionadas, para que você não tenha erros de relacionamento que vai aparecer lá na validação do SPED-CF. O registro J50 não faz relacionamento, referência ao registro J50, não foi encontrado relacionamento ou referência para o registro J51. E é isso aqui que você tem que fazer, né, para resolver esse problema, ter o relacionamento das contas. Então, aqui eu coloquei um resuminho para vocês. O SPED-CF ele exige o J51. O J51 é o plano de contas referencial da Receita, que relaciona as contas contábeis do plano de contas com o plano da Receita. Ele gera essas contas no registro J51. Em sua maioria, você obtém esse registro da recuperação da ECD. Se a empresa não tem necessidade de entregar a ECD ou a entrega da ECD foi feita sem as contas referenciais, ou seja, sem o I51, a ProSoft, o SPED ECF ProSoft, gera esse registro quando você selecionar na geração do arquivo o bloco J. Agora nós vamos falar a respeito do lucro real, né? Não somente dos blocos do lucro real, mas do lucro real como um todo. Então, a gente tem aqui quais são os blocos, repetindo o que eu falei lá no começo, né? Quais são os blocos que compõem o lucro real. E quando a gente entra no sistema do SPED-CF para gerar, o sistema automaticamente identifica que o lucro real é composto por bloco L, M, N e Y. Ele já traz isso marcado. Se por algum motivo você não quiser a geração de todos esses blocos, você desmarca os blocos que você não deseja gerar, tá? Mas o sistema já entende que esses blocos, eles são obrigatórios e eles têm relacionamento de informações entre si, como eu falei lá quando eu apresentei esse organograma aqui inteiro para vocês. O bloco L, né? Então, falando de bloco L, lucro real efetivo. Quando você tem o lucro real efetivo, nesta tela aqui, que é a tela do registro 0000010, que eu mostrei para vocês lá no início, ela não tem a marcação da identificação de estimativa, porque ele é efetivo, então ele é anual trimestral. E aí, automaticamente, a gente sabe que, por ser lucro real, ele vai gerar lá o registro L100 e L300. Essas informações vêm da ECD e dá para ser conferido aqui pelo balancete, tá? Então, você tem lá o balancete, você vai ter lá as contas, e você também pode gerar a DRE para consultar e conferir os valores, mas a gente acha um pouco mais fácil a conferência através do balancete. Se você tem o lucro real estimado, né, que é por regime de estimativa, esses checkbox desta tela precisam ser marcados, e aqui a geração do balanço, o balancete e a DRE precisa ser cumulativo, tá? Para você fazer a conferência de 01, 01 a 0102, 01 até 02, 01, 02, 01, 03, 01, 04, e aí por diante. Por quê? Ele é cumulativo. Então, para você fazer essa conferência balanço DRE, você precisa gerar os relatórios do balanço, seja ele modelo 1 ou modelo 2, com o processo em cumulatividade, senão não vai bater as informações, tá? Porque o programa está preparado para fazer essa geração cumulativa. Bom, no bloco L é obrigatório a informação do método de avaliação do estoque. Então, aonde a gente informa isso? Nessa mesma tela do registro 000010, que eu estava mostrando aqui um pedacinho para vocês, a gente marca aqui a opção que a gente tem como avaliação de estoque, né? Qual que é o nosso método de avaliação de estoque, né? Então, é aqui que você vai identificar para o sistema o que ele vai gerar no L200. E o L210? O L210, ele é gerado através da ficha custos, lá da rotina cálculo do lucro real, ou da rotina cálculo do lucro real estimado. Mas, aqui nessa rotina, vocês, quem é usuário ProSoft, já sabe que não tem todas as linhas
que o PGE SPED-CF tem, né? Então, se a sua empresa tem valores em linhas que nós não temos na rotina cálculo do lucro real e lucro real estimado, você pode fazer a sua geração do registro L210, que é a demonstração da composição dos custos, através lá da DRE. Então, lá na DRE, você pode selecionar qual que é o seu modelo de DRE, o modelo 1 ou o modelo 2, ir no grupo de custos e selecionar nas contas do grupo de custo para qual linha o valor desta conta deve ser relacionado no registro L210. Por aqui, o processo é bem mais fácil para conferir, né? Porque a gente tem a DRE e a gente marcando quais são as contas, vinculando nas contas, quais são as linhas? Eu tenho lá estoques no início do período de apuração. Se eu tenho estoques no início do período de apuração, eu vou escolher qual que é a minha conta que representa esse valor e venho aqui e vinculo essa linha do L210. Então, aqui nesse elenco de linhas aqui, vocês têm todas as linhas que tem lá no PGE, registro L210. Então, por aqui é muito mais fácil fazer a geração do registro L210. Então, você escolhe, você usa o nosso cálculo do lucro real ou do nosso lucro real estimado? Uso. As linhas que nós temos nessa rotina, lucro real e lucro real estimado, são todas as linhas que você realmente teria no PGE SPED-CF? Sim, então continue fazendo a geração pelo cálculo do lucro real, com o conteúdo que vai vir daqui. Elaine, tem linhas que eu não tenho, né? E eu sou obrigada a informar na mão no PGE. Então, passe a preencher os parâmetros por aqui, tá? Então, se você tem um parâmetro já montado aqui da sua DRE, acrescente as linhas que correspondem ao L210 por aqui, que você vai ter facilmente preenchido lá, sem erros, o registro L210, que é a demonstração da composição dos custos. Bloco M, o bloco de apuração do lucro real, ELALUR, e da apuração da contribuição social, que é o ELAX, né? Neste bloco, a gente gera aí todos os lançamentos, conforme a contabilidade, que foram importados ou digitados no LALUR. Então, eu trouxe para vocês, nesse slide, as duas rotinas iniciais, que seriam as rotinas que darão origem ao bloco M, inicialmente devem dar origem ao bloco M. Nós temos aqui a rotina manutenção dos saldos da parte B. Essa rotina ela é super importante, porque é a partir dela que vão ser gerados os registros M10, com a identificação da conta, tanto do LALUR quanto do LAX, né, tanto do imposto de renda quanto da contribuição, da base da contribuição negativa. Vai ser gerado aqui o M410, com os movimentos que você tem do M410. Você vai ter aqui os registros M500, né? Então, assim, isso daqui, conforme você faz a movimentação no LALUR ProSoft, essa rotina, essa tabela de saldos, ela vai sendo atualizada, né? Então, nesse momento, a gente tem aí as informações da base de cálculo negativa do imposto de renda e do imposto de renda lucro real, IRPJ, né? Eu trouxe a tela de importação dos lançamentos contábeis, porque é evidente que tudo que está na contabilidade relacionado ao cálculo do lucro real, LALUR e contribuição social, LACES, venham para cá para o livro LALUR, né? Tanto é que a SPED-CF substituiu a entrega do livro LALUR. Então, automaticamente, se eu tenho esses lançamentos na contabilidade, eu posso importá-los para cá, para o meu LALUR, para eu fazer as devidas apurações. Importando é muito mais fácil do que digitando, tá? Então, mas isso não tem problema nenhum você digitar também, mas aqui é muito mais fácil importar, que ele vai lá gerar os registros M300, M310 e M312. O M300 são as adições e as exclusões. O M310 vai indicar quais são essas contas contábeis que vincularam essas adições e exclusões. E o M312 vai mostrar quais são os lançamentos contábeis que foram importados para da contabilidade para cá, para o LALUR.
né? Então, isso é muito importante a gente ter destacado, tá? E aqui a gente tem a parte da digitação de lançamentos e a manutenção dos cálculos da emissão, né? Como eu falei, não é obrigatório que seja importado. O ideal é que seja importado por conta do cruzamento que é feito dos blocos. Então, a gente cruza o bloco L com o bloco M, o bloco M com o bloco N e todos esses três blocos lá com o bloco K. Então, assim, quando a gente fala que é muito importante que venha a importação, é justamente por conta desse cruzamento, né, que facilita aí o processo. Então, aqui na digitação de lançamentos, quando você importa o lançamento da contabilidade, você vai ver que você tem o número do lançamento aqui, olha. Então, se você selecionou a empresa, clicou no botão alterar, vai trazer uma tabela com todos os lançamentos que foram importados da contabilidade. Se for necessário você acrescentar algum histórico aqui, por ser LALUR, você pode. Então, mesmo assim, o programa vai te dar um aviso. Olha, o ideal é que você faça as alterações na contabilidade e depois importe novamente e sobrescreva esse lançamento, né? Mas, se você não, se você só quer ver os números do lançamento, aqui na alteração, ou na consulta, ou na impressão, você tem aqui os números de lançamento. Eu trouxe para vocês visualizarem o lançamento depois de importado, como é que fica, tá bom? E esse lançamento aqui, como eu disse para vocês, vai gerar lá o registro M300, porque é só a parte A na importação, vai gerar o M310 com a identificação da conta contábil que gerou esta conta da parte A, e a identificação do número do lançamento, que é o M312, o número do lançamento na contabilidade, que é diferente do número do lançamento aqui do LALUR. Tá? Isso é bastante importante saber, porque até é fácil para depois fazer a conferência, tá bom? Entre os lançamentos gerados e os lançamentos importados e os lançamentos digitados. Tá? Bom, quando a gente tem um lançamento digitado ou importado, automaticamente ele vai atualizar esses saldos aqui se a gente tiver compensações ou prejuízos, né? Então, a gente sabe que vai vir para cá o valor atualizado, tanto na importação quanto na digitação. E aqui a gente identifica se no processo que eu já fiz a importação, já fiz a digitação ou alguma alteração de histórico, valor, pessoal, por favor, tomem muito cuidado ao alterar valor no LALUR, principalmente se ele é um lançamento que veio da contabilidade. A rotina te dá avisos, mas não te bloqueia de fazer essa alteração. Mas cuidado se forem fazer a alteração, porque temos o cruzamento entre o bloco M com o bloco K. Então, depois fica uma loucura para tentar identificar aonde foi que teve essa diferença. E o bloco K, vocês lembram que eu falei, ele é recuperado da ECD. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a ECD foi entregue com valor. Se você alterar um valor proveniente da contabilidade, você vai ter problema no cruzamento das informações, tá? Então, vamos para a manutenção dos cálculos da emissão, que é onde a gente vai identificar as compensações e se teve prejuízo ou não. Então, lá, a hora que você fez já as importações, fez as digitações, vai para a manutenção dos cálculos da emissão para fazer a apuração. Fez a apuração, tem valor a compensar ou deu prejuízo no cálculo, no resultado do lucro real da contribuição social, o programa vai atualizar essa base de cálculo aqui. Feito essa apuração aqui na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, o programa gera quem neste momento aqui no bloco M? Ele vai gerar os registros M410, o M300 já vai vir daqui, o M350 também é proveniente aqui da parte B, a gente tem o M410 sendo gerado em cima dessas apurações aqui. Então, cuidado quando fizerem um processo de digitação, porque se o valor digitado aqui for diferente do que está sendo somado aqui nas adições e exclusões, a gente tem um impacto também, porque o M300 vai estar com um valor e o M410 com outros valores, tá? Então, se tiver aqui também na parte B, um determinado lançamento, sem parte A ou com parte A, que seja, com influência ou não da parte A na parte B,
Se você tem um lançamento digitado na parte B, somente parte B, o que vai acontecer? Você vai gerar o M410, o M350 desse lançamento e vai gerar o M410 não com aquele indicador PF de prejuízo ou BC de base negativa. Você vai gerar um lançamento de débito ou de crédito, é diferente dos lançamentos que vêm por esta rotina, tá? Então, para vocês ficarem bem cientes, existem os cruzamentos e existem esses lançamentos. O bloco M, ele é muito complexo, porque ele faz um cruzamento de informações entre o que eu tenho em M10, que é a conta, esta conta aqui é a conta ProSoft, a conta da receita você faz o relacionamento lá no plano SPED-CF, então lá no plano SPED-CF você tem também o relacionamento das contas do LALUR, então esta conta aqui vem para o M10, as apurações que eu estou fazendo por aqui virão para cá na forma de M410, então esses movimentos aqui são o M410, estes valores de saldos que são calculados conforme os movimentos vão acontecendo, são os seus M500, tá? Então, e esses M's que a gente está falando, 410 e 500, eles são provenientes da apuração, e na apuração a gente tem esses dois fulaninhos aqui, ó, adições e exclusões. Quem são esses fulaninhos? São os lançamentos que eu digitei aqui como adição e exclusão, ou lançamentos que eu importei da contabilidade vinculados como adições e exclusões, tá? Então, a gente tem M300 cruzando com M410, cruzando com M500 e cruzando lá com o bloco L, tá? Então, a gente tem lá cruzamento do bloco L, registro L300. Então, cuidado com esses relacionamentos, cuidado com alterações de valores aqui, cuidado com recuperação de ECD, recuperou ECD, não alterem valores. Ou, ai, puxa, identifiquei que está errado, mas está errado aonde? Aqui ou na ECD? Então, se foi aqui, alguém digitou. Se foi importado da contabilidade, temos um problema, vamos ter que retificar a ECD, né? Então, isso é muito importante vocês verificarem, porque existe esse cruzamento também, e aí, sem contar ainda que esse L300 que eu acabei de falar, que é a sua DRE, cruza lá com o bloco K, no registro K355, 356, tá? Acho que é o 356 que é da DRE, tá bom? Só para lembrá-los aí que ele é todo amarradinho. SPED ECF, assim como ECD, né? Ele é todo amarradinho, mas a nossa maior preocupação é essa recuperação dos dados da ECD na ECF, e aí o preenchimento correto do bloco M depende do preenchimento correto aqui do LALUR, manutenção dos cálculos da emissão. Bom, vamos para o bloco N. O bloco N, ele é efetivamente o cálculo do lucro real estimado, né, do imposto de renda e da contribuição social. Então, de onde provém esses valores, né? Esses valores, eles vêm aqui do LALUR, eles vêm do imposto de renda, lucro real efetivo, se você digitar informações aqui do imposto de renda, do cálculo do imposto de renda, lucro da exploração, isenção e redução. E se você tem o lucro estimado, vem das fichas de estimativa, resultado do período, demonstração do lucro e, por fim, o imposto sobre o lucro, né? Então, o cálculo geral do bloco, o bloco N, ele sintetiza o cálculo do imposto de renda e da contribuição social, né? Então, cuidado também, ó, tá vendo? O bloco N é influenciado diretamente também pelo LALUR. Se você digita valores aqui no lucro real, automaticamente o LALUR é influenciado. A mesma coisa no lucro real estimado. Automaticamente a gente alimenta aqui o bloco M, né, na parte da digitação dos lançamentos. Então, vamos falar agora, vou dar um resumão aí dos registros, como eu já falei, para ficar fácil aí quando vocês receberem o material para consultar. Que esse material aqui a gente vai disponibilizar para vocês após
webinar, tá bom? Então, a gente tem aí o registro M10. O registro M10, ele recebe lá a conta que eu mostrei para vocês na manutenção dos saldos da parte B. Essa conta, ela vai ser utilizada para cruzar valores do registro M10, desculpa, do M10, valores que estão no registro M410, vinculados com essa conta M10, do M10, que automaticamente também alimenta lá o registro M300 e M350. O M300, ele recebe os valores das adições e exclusões que são digitadas ou importadas no LALUR, né? O M350 também, adições e exclusões lá da parte B. Nós não importamos M350, ou seja, nós não importamos lançamentos parte B, nós só importamos da contabilidade parte A. Então, o M350 é literalmente as digitações de parte B que foram feitas manualmente. Tá? Então, se você tinha importado um lançamento contábil parte A e colocou a influência de parte B nesse lançamento proveniente da contabilidade, você também tem o M350 dessa parte, tá? E a gente ainda tem aí os valores de lucro líquido antes do imposto de renda e antes da contribuição social. Eles são obtidos lá exclusivamente da recuperação da ECD, que foi feita, já foi entregue e assinada, né? E aí uma informação importante que eu passei para vocês, que até a versão 7, o PGE importava do arquivo texto, né? O registro L100, L300 e M300. Né, os totalizadores lá do M300. Mas a partir da versão 7, a gente já tem um impacto de mudança no PGE. Os valores de L100, L300 e os totalizadores lá, que é o lucro antes do imposto de renda e antes da contribuição social do M300, eles não são mais importados, tá? Eles passam a ser recuperados, apenas recuperados da ECD. Outras linhas do M300 você consegue preencher, mas os totalizadores não. Tá? Então, lá no PGE, se você importar apenas o arquivo SPED-CF, você não terá esses totalizadores preenchidos. Tá? Ah, mas Elaine, eles estão no arquivo. Eu abri o arquivo texto que a ProSoft gerou do SPED-CF, eu vi o L100, eu vi o L300, eu vi o M300 todinho preenchido, de fio a pavio, com todas as linhas. E no meu SPED, no PGE do SPED-CF, não leva de jeito nenhum, já fiz de tudo, já importei várias vezes o arquivo e esses registros não são importados. Não são mesmo, tá, gente? Teve essa alteração, não é um erro ProSoft, não culpem a ProSoft, não culpem o nosso suporte, né? O suporte está aí para ajudar vocês e eles vão falar exatamente isso. Nós já entramos em contato com a Receita para entender por que que não podem mais, né? A gente sabe que tem a obrigatoriedade de recuperar, mas a gente sabe que os nossos usuários ProSoft, eles geram essas informações até mesmo para eles conferirem antes de recuperar a ECD. Né? Mas agora não pode mais, tá, gente? Então, infelizmente, mesmo a gente gerando o conteúdo no arquivo, ele vai ficar apenas no arquivo, ele não vai ser importado. A recuperação da ECD que vai gerar este conteúdo. Mas o M300, com suas adições, o M350, enfim, com suas adições e exclusões, todos os lançamentos do L vão estar lá, né? Vão ser importados. Mas a recuperação é que vai fazer o quê? Ela vai pegar lá os lançamentos que estão no bloco K, no bloco C da ECD que a gente recuperou, voltará o bloco K todinho com os valores lá do balanço, né, o ativo e passivo, as contas de patrimônio e as contas de resultado, montando lá a DRE, e aí com isso ele monta o L100, L300 e a parte de totalizadores lá do lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social também. Lucro presumido. Embora alguns achem esse bloco complexo, eu acho ele mais fácil, né? Fora o arbitrado, ele é o mais fácil do SPED-CF no geral, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui do bloco do lucro presumido. Quando você é uma empresa, quando você seleciona uma empresa do lucro presumido para geração, o sistema já sabe que ele vai gerar bloco P, talvez gere o bloco Q conforme o que você parametrizou lá no registro 00000010, vou mostrar para vocês.
Então, esse bloco Q, ele depende dessa informação, e o bloco Y, que são as informações gerais. Vocês viram que o bloco Y, ele está em todos, né? Tanto para o arbitrado, presumido, real, e imunes e isentas. Então, esse bloco aqui, ele está para todas as empresas. Como eu disse para vocês, aqui o bloco Q, ele é condicionado a estar marcado ou não pelo que você vai mostrar para o sistema que ele é com uma escrituração, ele é uma empresa do lucro presumido contábil, com escrituração contábil, ou seja, recupera ECD, ou ele é uma empresa do lucro presumido que escritura livro caixa, não é obrigada a entregar a ECD. Tá? Se ele é uma empresa que recupera a ECD, ele vai ter lá os registros P100 e P150, que ele vai conseguir conferir a partir da geração do balancete, né, dos relatórios do balanço, o balancete vai tirar lá, vai executar essa rotina, vai tirar os relatórios e fazer a conferência do que o SPED-SF gerou. Se você é uma empresa que faz a escrituração contábil, mas vai entregar a ECF como livro caixa, você usa a contabilidade para escriturar o seu livro caixa, também dá para fazer esse processo, tá? Então, não tem problema nenhum, você vai marcar aqui que a sua empresa é livro caixa, e a gente vai entender que você também pode usar o recurso dos lançamentos que você editou na contabilidade, até por conta de fazer importação fiscal, das notas fiscais, para ter mais relatórios do que o livro caixa possui, enfim, tem lá suas N particularidades pelas quais as empresas lucro presumido, livro caixa, usam a contabilidade para escriturar os lançamentos livro caixa. Bom, o bloco P, vamos falar um pouquinho do bloco P. Nós temos no bloco P as informações lá do registro P200. O P200, ele é obtido a partir da ficha Imposto de Renda e da ficha Contribuição Social. Então, aqui, acabou que... no P200, a gente tem uma composição de linhas que geram, na nossa rotina cálculo do lucro presumido, que geram o P200. Então, o que a gente tem aqui? Eu marquei para vocês para facilitar aí, quando vocês forem consultar este material. O P200, ele considera, né, as linhas 1 a 4, os valores que estão aqui nas linhas 1 a 4, e 6 a 21, para compor a base de cálculo do imposto de renda. E aí, no P300, ele tem o cálculo efetivo do imposto de renda, e para isso ele usa os valores que estão nas linhas 23 a 25, 26 a 32 desta aba imposto de renda. Tá? Então, para compor o P200, são estas linhas. Para compor o P300, ele usa estas linhas da ficha imposto de renda. E aí, a parte do P300 e P400, né? A gente tem aqui, para o P300, a base de cálculo da contribuição social, desculpa, P400, a base de cálculo da contribuição social pelas linhas 1 e 2, com as suas sublinhas, né? E as linhas 3 a 12. Então, aqui a gente pegou a base de cálculo da contribuição social. E para montar o valor da contribuição social, a gente vem e continua aqui considerando os valores das linhas 15 a 18. Então, aí a gente tem aí os valores da contribuição social no P500. P500, P400. Se você, como eu disse para vocês, se você é uma empresa lucro presumido e usa livro caixa, não faz a entrega da ECD, trabalha com o livro caixa, você não precisa fazer mais nada. Você vem aqui no registro 000010, a empresa do lucro presumido, marca essa opção aqui, livro caixa. E aí, automaticamente, a gente sabe que você vai trabalhar lá os registros que lançou lá no módulo livro caixa do SPED, do sistema ProSoft para o SPED, né? Então, a gente tem essa informação aqui. Ou então, você pode me falar, Elaine, como eu disse anteriormente, Elaine,
eu uso a contabilidade ProSoft para escriturar os meus lançamentos livro caixa, porque eu importo lançamentos do fiscal, eu tenho mais relatórios na contabilidade do que tem no livro caixa, e eu prefiro usar a contabilidade do que o livro caixa. Não tem problema também. Então, os registros do bloco Q, o bloco Q com o seu Q100 é montado de acordo com o livro caixa, quer ele seja livro caixa ProSoft, quer seja ele livro caixa escriturado na contabilidade. Vou explicar isso para vocês. Então, o bloco Q, ele tem lá um Q100, que é um registro com a primeira linha Q100 é o registro de saldo da conta que é identificada como livro caixa, como caixa, das contas que são identificadas como caixa. E aí ele tem o Q100 proveniente das digitações de lançamentos. Então, se você tem livro caixa, você usa livro caixa, ProSoft, não tem problema nenhum, você vai simplesmente marcar lá, quero gerar o bloco Q. Então, aqui nesta telinha de geração. Oh, meu Deus. Não tirei a telinha de geração? Não acredito. Aqui. Então, eu sou lucro presumido e vou gerar bloco Q. Não precisa fazer mais nada. Só clicou aqui e o programa já vai lá no livro caixa, busca as informações, os lançamentos que você tem e monta lá o seu Q100 e o seu... tinha assim, ó. Desculpa, gente. Monta assim o seu Q100 com o seu saldo inicial, né, das suas contas que são consideradas caixa, e os seus lançamentos, Q100 de lançamentos com base no que você digitou aqui no livro caixa. Elaine, eu sou o bloco Q, mas eu uso a contabilidade, como é que eu faço agora? Não tem problema, marcou que é livro caixa, na rotina SPED-CEF você vai ter lá os bloquinhos, tal, é presumido, o programa automaticamente identifica que tem um livro caixa aqui, tá? Então, assim, se você é presumido, marcou o livro caixa, mas quer que os lançamentos venham da contabilidade, você vem neste menuzinho aqui, abre ele, que vai abrir essa telinha para vocês aqui, ó. É a telinha do demonstrativo do livro caixa. Nessa tela, vocês vão clicar no botãozinho mais e vão selecionar todas as contas do grupo ativo, só vai mostrar para vocês contas do grupo ativo. Só vai mostrar contas para vocês do grupo ativo com as contas que você pode selecionar que vão compor aqui o seu caixa. Então, tem clientes que usam a conta de bancos também para livro caixa, não tem problema. Adicione suas contas aqui, gravem, que o programa, quando você clicar para gerar o seu livro caixa aqui nessa tela de geração, clicou aqui para gerar o livro caixa, ele vai olhar aqui, ó. Aqui tem conta elencada? Tem, então eu sei que eu vou buscar lá na contabilidade os saldos dessas contas. Não tem nenhuma conta vinculada aqui, eu sei que eu vou buscar os lançamentos lá do livro caixa. Desculpem. Muitos minutos e horas falando, a gente vai ficando sem voz. Vamos lá. E aqui fica fácil a gente resolver o problema de quem usa livro caixa através da contabilidade. É a mesma coisa no bloco U, tá, gente? Para imunes e isentas. Então, eu vou falar essa mesma informação lá no bloco U. Lucro arbitrado. O bloco mais facinho que tem, né, para geração. No lucro arbitrado, quando a empresa selecionada é lucro arbitrado, automaticamente o sistema seleciona para nós bloco T e bloco Y, que são os únicos dois blocos obrigatórios, fora esse elenco de blocos aqui de cima, que eu já expliquei para vocês lá no começo do nosso webinar. O bloco T, ele não tem balanço, não tem DRE, então, automaticamente, a gente tem só valores aí provenientes do imposto de renda e da contribuição social. Então, a gente vai lá na nossa rotina cálculo do lucro arbitrado, e nessa parte do lucro arbitrado, a gente vai usar os valores das fichas imposto de renda e da ficha contribuição social. Tá? Na ficha imposto de renda, a gente usa
para montar o registro T120, os valores das linhas 1 a 5 e 7 a 20. Então, aqui a gente está montando a base de cálculo do imposto de renda, que é o T120, e os valores da base de cálculo, do cálculo da apuração do imposto de renda, né, o valor apurado, a partir das linhas 22, 23, 25 a 27 e 28 a 34. É com essa composição aqui que vocês vão ter aí o T150, que é o cálculo do imposto de renda, ou seja, o valor apurado. E aí, para o registro da contribuição social, a gente monta o T170 com base, que é a apuração da base de cálculo da contribuição social, com as linhas 3 a 12, e a parte do imposto realmente apurado, com base no resultado das linhas 15 a 18. E a gente tem o cálculo da CSLL calculado em cima do registro T181. Eles são bem facinhos, né? E, além disso, ele ainda usa as linhas 22, 23 e... deixa eu ver se tem mais alguma que eu não me lembro agora de imediato. 22, 23 e 24 e 29 da ficha do imposto de renda para compor aí o cálculo da contribuição social. Então, a gente tem esse registro de T170 com base para apuração da base de cálculo, e aqui para a gente ter efetivamente o valor do cálculo da CSL apurada. Imunes e isentas. Acrescentem-se aqui bloco Q, por favor. O material que eu vou disponibilizar para vocês, já vou colocar no slide o bloco Q, tá bom? Não vai passar batido. Imunes e isentas, né? A gente precisa montar para imunes e isentas bloco U, X, Q, talvez, e Y. E o sistema já identifica para nós, quando informada uma empresa que é imune ou isenta, que a gente entrega bloco Q, U, X e Y, né? Então, com isso, a gente tem o Q de bloco U, né? No bloco U, a gente tem a recuperação lá da ECD, para as empresas imunes e isentas obrigadas a recuperar a ECD, a gente tem automaticamente a montagem do registro U100 e U150, que é a partir do próprio PGE. Se você quiser, a gente também consegue gerar essa informação pelo programa, mas o sistema só está recuperando, pelo que a gente tem visto do PGE. Então, assim, se você marcar aqui bloco J e bloco K, você não vai ter o conteúdo do bloco dos registros U100, que é plano de contas, e que é balanço patrimonial, com base no plano de contas que você montou referencial, e DRE, que é o 150, tá? Então, nesse caso aqui, se você não marcar, você tem essas opções sendo geradas. Se você marcar, você não terá, tá? Além do U100 e o 150, que são obrigatoriamente, neste momento, recuperados da ECD, você também tem os registros U180 e U182. O U180 vai tratar o imposto de renda, tanto a base de cálculo quanto a apuração do imposto, e o U182 em relação à contribuição social, que ele vai montar a base de cálculo e o cálculo propriamente dito. Isso porque, né, é nesta tela, nesta opção no bloco U, imunes e isentas, clicando no bloco U, você vai ter essas duas opções, tá? E este identificador aqui, anual ou trimestral, vai depender do que você parametrizou. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui no registro 0000010, a gente determina quando a empresa é imune ou isenta. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que essa tela é flexível, que conforme o regime de tributação, alguns campos são alterados, modificados, enfim? Então, é aqui que a gente identifica também as imunes isentas, ó, a forma de tributação dela do imposto de renda e contribuição social. Aqui a gente identifica se essa imune ou isenta, ela tributa o imposto de renda trimestralmente ou anualmente, ou se ela é desobrigada a fazer essa entrega, né? Desobrigada do imposto de renda e desobrigada da contribuição social.
Conforme o que você marcar aqui, ó, no meu está marcado anual, então ele trouxe o anual para cá. Se a gente marcar trimestral, a gente vai ter os 180 trimestrais aqui para preenchimento. Quando você dá um duplo clique nesta opção aqui, cálculo do lucro real, 180 ou 182, você vai ter uma tela como esta aqui, né? Nessa tela, você informa qual que é a base de cálculo do imposto de renda, o programa vai calcular automaticamente a alíquota de 15%, se teve adicional, o programa já calcula também, se ultrapassou o valor, né? Ele já calcula o adicional, e você informa para o sistema quais são os valores das deduções, né? Isso aqui é exatamente o que está lá no 180 do PGE. Elaine, é muito ruim ter que digitar isso, não tem uma outra forma? Tem, você pode importar esses lançamentos da contabilidade. Então, tem esse botãozinho aqui, que você vai acionar, ó, o 180 e o 182. Um é para o imposto de renda, o outro é para a contribuição social. Você vai acionar, tanto em um quanto em outro, o botão importar, e nesse importar vai ser aberta essa telinha aqui, ó. Tanto para o 180 quanto para o 182. São telas semelhantes. O que muda são as linhas aqui. Para você importar o valor da base de cálculo do imposto de renda, você clica nessa caixinha aqui e seleciona quais são as contas que você deseja vincular para que o programa vá lá e busque o saldo dessas contas, que vai ser a sua base do imposto de renda. Você vai fazer isso para cada uma das linhas. Então, tem uma caixinha dessa em cada linha, você clica para selecionar as contas e depois em adicionar. Adicionou? Elaine, como é que eu faço para ver? Puxa, será que eu coloquei todas as minhas contas? Clica nesse botãozinho visualizar aqui, ó. Esse visualizar vai te mostrar todas as contas que você amarrou em cada linha. Aqui eu só amarrei duas porque a apresentação é rápida, né? Mas vocês vão adicionar lá as contas que forem necessárias para compor a base de cálculo, para compor a alíquota, o adicional, enfim, para buscar todos os valores de lá da contabilidade. Terminou de ver o que você precisava ver, se foi tudo vinculado, se não foi, tem que vincular mais, você volta para cá, adiciona as próximas contas que você esqueceu, clica no processar. Clicou no processar, o programa vai atualizar estas telas aqui. Se for 180, vai ser essa, se for 182, vai ser essa, com os respectivos valores que ele buscou lá da contabilidade para você, e aí é só gerar o arquivo. Não tem mais segredo nenhum. Bom, vamos agora ao bloco W, né? Que eu falei para vocês que o bloco V a gente não gera, bloco W, declaração, o relatório da declaração país a país, né? O demonstrativo. O que nós temos aqui de bloco W? Então, automaticamente, quando eu marquei lá no meu registro 20, que eu sou uma entidade multinacional, o programa já sabe, olha, tem bloco W para gerar. Então, ele já traz aqui, por exemplo, no caso aqui eu fiz com uma lucro real, mas poderia ser qualquer uma dessas outras, poderia ser arbitrado, poderia ser presumido, imunizou isentas, enfim, mas não é muito comum para esses regimes de tributação, é mais comum no lucro real. Então, a gente marcou lá no registro 20 que eu sou uma entidade do grupo multinacional. Com isso, ele sabe que ele tem bloco W para gerar automaticamente. Então, como eu disse para vocês, registro 20, que é a tela de parâmetros, marquei aqui que eu sou uma entidade integrante de grupo multinacional, e aí eu vou ter aí o preenchimento do bloco W. Então, o bloco W eu preencho aqui, ó. Então, eu estou no meu menu do SPED-CF, a gente chama isso aqui de gerenciador do SPED-CF, eu entro aqui no bloco W e vou preencher as informações do meu grupo multinacional e da minha entidade declarante e as observações que eu preciso colocar para a montagem aí do bloco W, registro W100 e registro W300. Se eu não sou uma entidade integrante de grupo multinacional, esse bloco nunca vai ser habilitado para vocês, ó. Esta empresa aqui, por exemplo, ela é imune isenta, não marquei lá no registro 20, então o programa já desconsidera bloco W, tá? Bloco X, vamos falar desse bloco que ele está condicionado no sistema ProSoft, exclusivamente sistema ProSoft,
SPED-CF ProSoft ao registro X390, que é para o bloco das imunes e isentas. Mas eu falei lá no começo para vocês toda a implicância de todos os registros que são, que compõem esse bloco X, tá? Então, para ProSoft, para o SPED-CF ProSoft, nós fazemos apenas um registro X390. Esse X390, você preenche aqui, olha. Gerenciador do SPED-CF, bloco X, registro X390. A gente já deixou assim, porque de repente pode entrar outros registros para imunes e isentas, a gente acrescenta aqui quais são os novos registros. Mas neste momento, para imunes e isentas, só o X390. Bom, aqui a gente tem a tela onde você vai informar os valores que a DOAR precisa, que são obrigatórios para montar a DOAR, né? As contribuições de associados, as receitas de bens, de vendas de bens, de aplicações, quais são as aplicações de recursos. Você pode informar os valores manualmente aqui com o relatório que você tem Excel, enfim, o próprio relatório da contabilidade. Se você tem a contabilidade, você pode importar esses valores para cá. Né? Então, se você faz a contabilidade das imunes e isentas, você vai lá na contabilidade e importa. De que jeito? Mesmo o botãozinho de importação que eu mostrei para vocês lá nas imunes e isentas, né? Com os 180 e 182. Vai clicar aqui no botãozinho de importar, está aqui maior destacado para vocês. Clicou aqui no botãozinho de importar, você vai ter carregada aqui a tela com todas as linhas da DOAR que são obrigatórias para o SPED-CF. Em cada linha, você vai clicar nessa caixinha aqui, nesse combo box, e vai selecionar quais são as contas que compõem o valor de contribuições de associados ou sindicalizados. O próximo, receita de vendas ou prestação de serviço. E aí, você vai fazer isso para cada uma dessas linhas, clica no botão adicionar, e aí você já tem o elenco de contas. Elaine, como que eu faço para ver se eu esqueci alguma conta? Do mesmo jeitinho que vocês fizeram lá no bloco U, você pode visualizar aqui neste botãozinho, visualizar. O programa vai trazer a caixinha com as contas, é só clicar aqui no botãozinho que vai estar como mais. Clicou em cada um desses maisinhos, ele vai abrir e mostrar para vocês quais foram as contas que você relacionou. Feito isso, basta clicar aqui no botão processar, né? Clicou no processar, os valores virão da contabilidade para cá. Você pode pegar o relatório da DOAR da contabilidade e comparar com os valores que estão aqui. Lembrando que quando é trimestral, para cada trimestre tem os seus valores. Mas você parametrizou uma vez, ele vai identificar o trimestre e vai importar os valores de acordo com aquelas contas parametrizadas em cada trimestre, tá bom? Isso vale também lá no bloco U, que eu acabei esquecendo de falar. Bloco Y. Esse bloco Y, ele é comum, tá vendo? Comum para todos os outros blocos. Desculpa, para todos os regimes de tributação. Então, eu vou falar do bloco Y, considerando ele no geral, tá? Então, mas ele tem algumas particularidades para cada regime de tributação. Vamos lá. Então, aqui que a gente tem, né? O bloco Y, ele tem alguns parâmetros, e esses parâmetros variam de acordo com o regime de tributação. No regime lucro real, a gente tem aqui os parâmetros para montar o Y570. Né? Então, é importante que a gente fale desse registro, porque aqui, a gente, lá na escrituração fiscal, a gente fala bastante de colocar os códigos de receita, né, nas movimentações. Mas aqui a gente vai mostrar para vocês que você pode parametrizar para as notas fiscais que não têm a identificação da contribuição social e imposto de renda retido na fonte, a receita, e as notas fiscais que não têm o valor de imposto de renda, a receita do imposto de renda para órgão público, você também parametriza aqui, que ele vai considerar as notas que não tem, ele vai usar este código de receita. E aí você também identifica para o SPED-CF a origem, de que forma que ele vai considerar o imposto de renda. Se a partir da data da escrituração da nota fiscal, ou se a partir da data da compensação do imposto.
Importante que, se for a partir da data da escrituração, todas as notas do ano calendário que tiverem imposto de renda retido na fonte serão geradas no SPED-CF. Se for por data de compensação, prestem bastante atenção que o Y570 é gerado com base na data da compensação do imposto de renda. Então, se eu tenho notas fiscais emitidas em dezembro de 2019, com vencimento ou compensação em janeiro de 2020, a nota entra por data de 2020, então, com o valor do imposto de renda de 2020. Se a nota é de 2019, mas você queria que ela entrasse em 2020, você esqueceu de marcar, porque a sua empresa trabalha com compensação, e você não marcou essa opção data de compensação, essa nota de 2019, ela não vai entrar no sistema, na geração do SPED-CF. Tá? Então, isso pode causar, a gente já viu no nosso suporte várias vezes, clientes com problema, mas depois de muita pesquisa, tal, a gente chega na identificação que esse parâmetro não foi selecionado corretamente. Ah, mas só então entrando aqui os valores do imposto de renda de 2020, não tem valor aqui do imposto de renda que eu paguei em relação às notas de 2019 que compensaram 2020, aí a gente lembra do parâmetro, né? Então, vamos lembrar agora já desse parâmetro, né? E não esquecer que ele é essencial para a geração lá do Y570, que são as notas, os valores que são obtidos das notas do fiscal, valores de imposto de renda e de contribuição social retidos em fonte. Bom, aí a gente tem, no lucro presumido, a gente também tem, além do parâmetro que a gente preencheu, né, para o lucro real, a gente tem no lucro presumido um registro chamado Y672, que são informações, outras informações necessárias aí para o lucro presumido e para o lucro arbitrado. Então, nessa tela aqui, você preenche os valores de capital registrado, estoque, saldos de caixa, enfim, todos os valores que são obrigatórios aí no registro Y672 para as empresas do lucro presumido ou arbitrado. Então, nessa telinha aqui, vai carregar presumido, se sua empresa for presumido. Carregará arbitrado, se for arbitrado aqui em cima, tá bom? Elaine, é ruim ficar digitando essas coisas. Vamos importar os valores do contábil. Se você tem no contábil, vamos importar de lá. Da mesma forma, clicou no botão importar, o programa vai carregar a tela com todas as linhas do que compõe o registro Y672, com os combo box para você selecionar, e com as caixinhas para vocês selecionarem quais são as contas que comporão esses valores, né? Então, pode ir selecionando em cada linha. Notem que aqui a primeira etapa, né, o primeiro frame aqui, de bens, direitos e obrigações com patrimônio e patrimônio líquido, tem o ano calendário, que é o 2020, no nosso caso, né, que a gente está falando desse CF 2021. Então, a gente tem o ano calendário 2020 e ano calendário 2019. Precisa configurar as contas aqui. Configurou as contas, adicionou, o programa vai considerar que você vai trazer esses valores para esta tela aqui. Elaine, eu preciso saber quais foram as contas que eu elenquei, que eu já não lembro mais. Clica aqui no botãozinho visualizar, né? Então, a gente tem o visualizar aqui. Clicou no visualizar, o programa vai expandir e mostrar quais foram as contas que você vinculou para cada linha. Fez isso, clicou no botãozinho processar, o programa carregará para esta tela os valores que estão na contabilidade. Quer somente tirar um relatório na contabilidade? Tira o relatório na contabilidade e digita aqui, não tem problema. Você pode fazer no Y672 o que você achar mais fácil para a sua entrega, tá bom? E além do registro Y672, temos o registro Y800. Esse Y800 ele é comum para qualquer regime de tributação, tá? Esse registro Y800 é igual ao J800 da ECD. Então, nesse registro, o que a gente traz? A gente traz para cá tudo que a gente consegue adicionar aqui, vamos falar assim, né, que é o melhor. Conseguimos adicionar aqui todo tipo de relatório e comunicação que a gente queira apresentar para a Receita Federal no nosso SPED-CF em formato RTF.
Então, são arquivinhos que eu gravo lá no Word, no formato RTF, e consigo importar aqui. A gente também consegue emitir relatórios na contabilidade, alguns relatórios, vocês já sabem disso por conta da ICB, geram esses relatórios lá na contabilidade no formato RTF e podem aproveitá-los aqui na SPED ECF. Você pode ter apresentado eles na ICB, não tem problema, apresente-os também, se desejar, na ECF. A ECF não exige nenhum Y800, tá? Só para deixar isso bem claro. Y800 é você que manda para a Receita se você achar que é necessário. Não tem obrigatoriedade dele até o momento, ok? Então, é só clicar aqui no botãozinho mais, que a gente tem aqui na tela. Ops. A gente tem um botãozinho mais aqui. Ele vai carregar o formulário para você selecionar, a telinha para você selecionar que tipo de documento você está mandando, você descreve que tipo de documento, localiza o arquivo e adiciona. Aqui você pode ter N arquivos, esses arquivos vão ser convertidos no arquivo texto que vai ser montado para o SPED CF. Bom, pessoal, esse é o SPED CF ProSoft, né? Falamos um pouco de cada bloco, falamos de tudo que o SPED CF gera, o SPED CF ProSoft gera para o PGE, em conformidade com os regimes de tributação, falamos dos blocos obrigatórios e falamos aí da geração de todos os registros, né? As implicações, os cruzamentos. Maravilha. Bom, gente, a gente está encerrando o nosso webinar, nosso primeiro webinar de 2021 do SPED ECF. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora, a todos que puderam participar. Nós vamos disponibilizar o material muito em breve, tanto esse material que está aqui, como a gravação desse vídeo, né? E todas as perguntas que vocês fizeram também estão aí respondidas. Se tiver mais alguma pergunta que vocês tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar posteriormente aí para o e-mail que o marketing disponibilizou para vocês, e a gente vai responder para vocês aí com toda a atenção. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tenham aí uma excelente tarde e noite. Muito obrigada, Ângela, aí pelo apoio, pessoal de marketing. E nos vemos aí no próximo webinar, que será em setembro.